Alô, alô amigos, cá estou de novo para mais um vídeo Explica Mate, desta vez o item 12 do caderno 2 do Exame Nacional Matemática A 2018, primeira fase. E diz o seguinte, o enunciado: seja G a função de domínio de menos infinito a π, fechado em π, definida por g de x igual a e elevado a x menos 1 sobre 4x, válido em x menor do que 0, e um outro ramo, 1 sobre 2 menos seno de 2x, se x entre 0 e π, incluindo 0 e incluindo π. Tenho agora 3 questões para este enunciado. Eu vou começar pela primeira e ainda neste vídeo resolverei a questão 2 e a questão 3. Começando então pela questão 1. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? E temos 4 afirmações que dizem respeito ao número de zeros da função g. Reparem, a primeira, a função g não tem zeros, na opção B, a função g tem um único zero, a função g tem exatamente 2 zeros, a função g tem exatamente 3 zeros. Portanto, é o número de zeros que está em causa aqui da função g. Para isso, a primeira coisa que devemos pensar é em determinar os zeros da função g. Será possível isso? E quando olhamos para... Portanto, será possível analiticamente, no caso. E quando olhamos para os ramos da função, vemos que se igualar cada um deles a zero, fica fácil resolver estas equações. Eu vou resolvê-las então, e se determinarmos então os zeros da função g, conseguimos saber quantos são. E então vamos a isso. Para determinar os zeros da função g, tenho de igualar a função a zero, portanto, g de x igual a zero. No entanto, ela é dada por ramos e por isso terei de fazer isso para os dois ramos, porque quero descobrir os zeros em todo o domínio. Então tenho que estudar um ramo e o outro também. E eu vou fazer isso por partes, então. Primeiro para x menor que 0. X menor que 0, vou estudar aqui os zeros da função g e depois irei fazer também para x entre 0 e π. Vamos estudar depois também aqui os zeros neste ramo e assim ficaremos a saber o total de zeros da função. Bom, para x menor que 0, quero resolver então esta equação, g de x igual a 0, e para isso utilizo então o primeiro ramo, que é aquele que é válido para x menor que 0. Devemos ter atenção a uma coisa que eu vou já alertar desde o início. Eu estou a trabalhar neste domínio para x menor que 0. Devo ter atenção que qualquer que seja a solução que eu obtenha aqui como solução desta equação, g de x igual a 0, terá de respeitar este domínio. Portanto, se eu obtivesse aqui uma solução para esta equação que não está neste domínio, não é solução da equação. Porquê? Porque esta função só existe aqui para x menor que 0. Portanto, se me desse um x que não está neste domínio, nem sequer faz sentido falar disto porque nem existe função ali. Bom, então vou substituir g de x por e elevado a 2x menos 1, mas não em expoente, 2x menos 1 sobre 4x, isto igual a 0. Agora, quando temos uma fração igual a 0, o que é que podemos concluir daqui? Reparem, uma fração para ser igual a 0, o numerador terá que ser 0 e o denominador terá que ser diferente de 0. Isto porquê? Porque se forem ambos 0, se o numerador for 0 e se o denominador também for 0, dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação, portanto não é igual a 0. Por isso, para uma fração ser igual a 0, o numerador igual a 0 tem de ser e o denominador diferente de 0. Então temos o seguinte, e elevado a 2x menos 1 igual a 0 e 4x diferente de 0. E agora vamos resolver esta equação e temos então aqui o seguinte, é uma equação então simples com exponencial, vamos isolar o exponencial aqui no primeiro membro, eu vou então passar o menos 1 para o segundo membro e fico com e elevado a 2x igual a 1. E 4x diferente de 0, que pode ser escrito desta forma, x diferente de 0, porque reparem, 4x só é igual a 0 se x for igual a 0. Por isso, 4x é diferente de 0 se e só se x for diferente de 0. E já sabemos que x não pode ser 0 e também não poderia ser logo pela questão do domínio inicial. Portanto, mesmo que me desse aqui x igual a 0, e que eu não tivesse aqui esta condição, não poderia aceitar o 0 como solução, porque não faz parte aqui deste domínio. Bom, para dar seguimento a esta equação, eu vou fazer aqui por dois processos distintos, porque poderiam usar qualquer um deles, ok? E então vou fazer de duas maneiras. São as duas fáceis, mas uma delas é aplicar diretamente a definição de logaritmo, que permite passar um exponencial para logaritmo, que é o seguinte, eu tenho aqui um exponencial. Eu posso então ficar com o que está em expoente e passa a logaritmo na mesma base, ou seja, posso logo escrever 2x
igual a ln, que é o logaritmo de base e, ln de 1. Ou então posso fazer aqui um pequeno truque, que é, coloco uma potência, uma vez que eu tenho 1 no segundo membro, é fácil escrever uma potência numa base que eu quiser, que seja igual a 1, porque qualquer valor elevado a 0 dá 1. Então eu posso escrever este 1 como e elevado a 0. E aqui pode ser útil porque tenho uma igualdade de duas potências com a mesma base, então posso igualar os expoentes. Portanto, de uma forma ou de outra, poderiam resolver esta equação que vai dar ao mesmo. ln de 1 também dá 0, portanto eu ficaria aqui com 2x igual a 0, ou então aqui igualando os expoentes fico logo também com 2x igual a 0 e como podem reparar já estamos no mesmo patamar. Já agora deixem só aqui acrescentar o seguinte, que estava a esquecer, que temos aqui x diferente de 0, portanto em qualquer uma delas x não pode ser 0 e x é diferente de 0, embora isto também já estivesse garantido aqui no domínio, portanto também não seria por aí o grande problema, este esquecimento, ok? Então 2x igual a 0, porque o ln de 1 dá 0, aqui igualando os expoentes fica também 2x igual a 0, e agora, portanto, i x diferente de 0, i x diferente de 0, o não esquecer aqui do x diferente de 0 é mais até aqui agora no fim, para não haver qualquer ilusão e considerar a solução que vamos ter como solução, porque reparem, eu agora passo o 2 a dividir, 0 a dividir por 2 dá 0, e fico com x igual a 0 e x diferente de 0. Ora, isto é impossível. E aqui também vai dar o mesmo, x igual a 0 e x diferente de 0. Ora, o que é impossível? Portanto, conjunto de solução de uma condição impossível é o vazio. Portanto, x pertence ao vazio. E aqui, se fizessem desta forma, estávamos no mesmo, x pertence ao vazio. Portanto, x pertence ao vazio, não temos zeros daqui. Daqui não há zeros. Será que temos zeros neste ramo? Vamos ver. Então, resolveria também esta equação, g de x igual a 0, que fica 1 sobre 2 menos seno de 2x igual a 0, e temos novamente aqui uma equação onde temos uma fração igual a 0. O que é que eu disse há pouco? Para uma fração ser igual a 0, o numerador terá de ser 0 e o denominador diferente de 0. Então aqui temos 1 igual a 0, o que é já impossível, portanto daqui já tínhamos a garantia que isto ia dar impossível. 1 igual a 0? Não pode ser, pois não? Pois não, então esta fração nunca pode ser igual a 0. Bom, já agora vou completar aqui só. Portanto, tinha que ser 2 menos seno de 2x igual a diferente de 0. Portanto, independentemente do que resultar nesta condição aqui vai dar sempre impossível. Estamos numa conjunção de uma condição impossível, portanto, isto vai dar sempre impossível. O conjunto de solução é também o vazio, portanto, x pertence ao vazio, porque tenho desde logo aqui 1 igual a 0, já não pode ser. E, portanto, o que podemos concluir é que não existem zeros, ou seja, a função g não tem zeros, porque eu calculei os zeros para x menor que 0, não obtive zeros, calculei para x entre 0 e π, não obtive zeros, então a função g não tem zeros. Avançando então para a questão 2. Averigue se a função g é contínua no ponto 0, justifique a sua resposta. Bom, aqui seria conveniente relembrar a definição de continuidade num ponto, e neste caso estamos aqui numa função definida por ramos, em que existe uma função à esquerda e à direita de 0, e, portanto, g é contínua em x igual a 0, que é o que está aqui em causa neste exercício, é contínua em x igual a 0, se e só se o limite de g de x, quando x tende para 0 mais, for igual ao limite de g de x, quando x tende para 0 menos, que por sua vez tem que ser igual a g de 0. Reparem que faz todo o sentido esta definição. Imaginem um gráfico, eu agora não vou aprofundar muito, eu tenho estas coisas explicadas mais ao pormenor nas aulas em explicamate.pt, agora é uma abordagem mais prática, não dá para explicar sempre tudo do início, mas para entenderem esta definição, que é bastante intuitiva, imaginem um gráfico e imaginem ali uma reta imaginária vertical a passarem, portanto, de equação x igual a 0, e para ser contínua, portanto, nós temos que percorrer o gráfico da função sem levantar a caneta, imaginem assim, para ser mais intuitivo, e portanto, a parte do gráfico que vem do lado esquerdo do 0 e a parte do gráfico que vem do lado direito tem de se encontrar, digamos, e, por sua vez, mesmo que elas fossem ter ali ao mesmo sítio, mas que aquela bolinha em x igual a 0 estivesse noutra zona, também não havia continuidade, porque tinha que se dar ali um salto.
Então também temos que garantir que tem que ser igual a g de 0. E portanto, se esses três valores derem o mesmo, está garantido que é contínuo em x igual a 0. Bom, então o que eu vou fazer é exatamente isso. Vou determinar aqui o limite de g de x quando x tende para 0 mais, para 0 menos e portanto depois o g de 0. Fazendo então limite de g de x quando x tende para 0 menos. Vou começar por aqui. Que é igual ao limite, ora 0 menos, estou à esquerda de 0. Portanto, x menor do que 0, é 0 menos um bocadinho. Então é o limite de e elevado a 2x menos 1 sobre 4x quando x tende para 0 menos. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é substituir o x por 0, a ver se temos ou não uma indeterminação. Se substituir aqui o x por 0, 2 vezes 0 dá 0, e elevado a 0 dá 1, menos 1 dá 0, portanto ficamos com 0 sobre 4 vezes 0 dá 0 sobre 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Quando temos uma indeterminação, o que eu geralmente recomendo, e é já uma dica prática, é o seguinte: dê uma indeterminação, a expressão tem exponenciais ou logaritmos, ou senos, ou cossenos, ou trigonometria, vão aos limites notáveis que estão no formulário do exame e vão ver se algum deles se aproximará do que temos aqui. E há um limite notável que está no formulário, que é muito evidente, que eu vou já escrevê-lo daqui a pouco e que se pode aqui aplicar. Para isso, o que é que devemos fazer? A variável que temos aqui em expoente deste exponencial deve estar a tender para 0, e está, porque quando x tende para 0 menos, 2x também tende para 0 menos, e por isso tudo bem. Eu tenho é de fazer com que a expressão que está aqui neste exponencial seja igual a esta que está aqui. Mas isso é fácil porque, reparem no seguinte, é elevado a 2x menos 1, e aqui no denominador posso escrever 2 vezes 2x. 2 vezes 2x, e este 2, como está a multiplicar, pode passar para trás do limite. É uma constante, e portanto fica 1 sobre 2, porque, reparem, é como se tivesse aqui 1 a multiplicar por isto tudo, e o que passa para trás do limite é este 1 sobre 2. 1 sobre 2, limite de e elevado a 2x menos 1 sobre 2x. Quando já tenho esta situação em que o que está no expoente do exponencial, portanto, tende para 0, ou seja, o 2x tende para 0 e é igual a esta expressão, estamos perante realmente o limite notável. O limite notável que eu até posso aqui escrever, que é este, que está no formulário do exame, limite de e elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0, é igual a 1. Isto é um limite notável, está no formulário do exame, e o que eu digo é que quando temos esta expressão, não é necessário que o que está aqui em expoente seja exatamente x. Pode ser uma outra expressão em x, mas que tenda para 0. Tem é de ser igual à expressão que está aqui também em denominador. Tem de tender para 0 e tem de ser igual à expressão que está aqui em denominador. Porque se isso acontecer, basta fazerem uma mudança de variável, dizerem que uma letra nova, um y, por exemplo, é igual a esta expressão que aqui temos, a 2x, e reparem que estamos nas seguintes circunstâncias. Quando x tende para 0 menos, o y fica a tender também para, reparem, 2 vezes 0 dá 0, portanto fica a tender também para 0 menos. E se fizermos esta substituição, ou seja, se onde tenho 2x colocar esta nova letra, chamamos a isto mudança de variável, geralmente, ficamos exatamente naquelas condições do limite que está no formulário do exame. Então fica 1 sobre 2, limite. Reparem que eu fico então aqui com e elevado a y menos 1 sobre y e o y a tender para 0 menos. E agora posso dizer então que isto, de acordo com o que está no formulário do exame, é igual a 1. Então fica 1 meio vezes 1, que é igual a 1 meio. Bom, agora vou determinar o limite de g de x quando x tende para 0 mais. 0 mais, então já estou à direita de 0. Ou seja, vou pegar neste ramo, porque é para x superior a 0. Fica o limite de 1 sobre 2 menos seno de 2x. Isto quando o x tende para 0 mais. E neste caso vou fazer o que fiz também ali, vou portanto substituir o x por 0. Fica aqui 2 menos seno de 2 vezes 0, ou seja, 1 sobre 2 menos seno de 0, e seno de 0 dá, reparem, na circunferência trigonométrica. Circunferência trigonométrica
temos aqui o eixo onde vemos os valores do seno. Já agora vou relembrar como é que se vê aqui graficamente o seno de uma determinada amplitude. Tenho aqui o lado de extremidade de um determinado ângulo e vou projetar a interseção deste lado de extremidade com a circunferência, vou projetar no eixo dos senos e daria aqui este valor, que agora não me interessa porque eu quero o seno de 0, então eu quero o ângulo de amplitude 0. Ora, o ângulo de amplitude 0, onde é que está o seu lado de extremidade? O seu lado de extremidade está aqui, portanto, a coincidir exatamente com este eixo. E se eu intersetar com a circunferência, vai intersetar aqui, projeto no eixo dos senos e dá 0. Portanto, o seno de 0 dá 0 e ficamos então com o seguinte, 1 sobre 2 menos 0, que dá 1 sobre 2. Bom, o que é que falta? Determinar G de 0, para estar aqui de acordo com a definição. G de 0 vou substituir onde tenho o igual, que é aqui, portanto x maior ou igual que 0, então vou substituir 1 sobre 2 menos seno de 2 vezes 0, ou seja, 2 menos seno de 0, já vimos que o seno de 0 dá 0, 1 sobre 2 menos 0, 2 menos 0 dá 2, 1 sobre 2. Conclusão, deu igual em todos, não é? Então podemos responder G é contínua em x igual a 0 porque o limite de G de x quando x tende para 0 menos é igual ao limite de G de x quando x tende para 0 mais, que por sua vez é igual a G de 0. E fica assim respondido, avançando então para a questão 3. E diz o seguinte, a questão 3, estuda a função G quanto à monotonia no intervalo de 0 a π e determine caso existam os extremos relativos. Bom, para se estudar a monotonia e extremos, recorre-se ao estudo da primeira derivada. Portanto, o caminho é derivada, zeros, tabela. Eu vou primeiro determinar a derivada, vou utilizar para isso este ramo. Este ramo é aquele que é válido neste intervalo que estamos a considerar, portanto, de 0 a π. E eu vou fazer então isso, começar pela derivada, determinar a derivada, depois determino os zeros da derivada e depois vou elaborar uma tabela onde coloco o sinal da derivada e, consequentemente, a monotonia da função e poderei, então, responder à pergunta, quer à monotonia, quer aos extremos. Começando, então, pela derivada. Ora, G' de x, que é igual, vou, então, utilizar este ramo, portanto, 1 sobre 2 menos seno de 2x, e neste caso temos aqui, em primeiro lugar, a derivada de um quociente. E para fazer a derivada do quociente, o que é que vou fazer? Aplicar a forma que está no formulário do exame, que é a derivada do numerador vezes o denominador, portanto 2 menos seno de 2x, isto aqui com parênteses, obrigatório, menos o numerador vezes a derivada do denominador, portanto 2 menos seno de 2x e aqui derivada. Tudo a dividir pelo que está em denominador ao quadrado, ou seja, 2 menos seno de 2x, tudo ao quadrado. É isto que diz a fórmula, estou unicamente a aplicar aqui a fórmula do quociente. Bom, e agora vamos continuando a derivar. A derivada de uma constante dá 0, portanto aqui ficará 0 vezes o que está ali dentro de parênteses, portanto 2 menos seno de 2x menos 1 vezes o que está aqui dentro de parênteses vai dar o que está ali dentro de parênteses, portanto já não vou escrever este 1, e vou passar a esta derivada, agora tenho aqui a derivada de uma soma ou de uma diferença, vou passar a derivada então para o 2, portanto fica a derivada de 2 menos a derivada de seno de 2x, aqui, e isto tudo aqui com parênteses, porque este menos está a interferir com isto tudo que aqui está. Tudo a dividir por 2 menos seno de 2x ao quadrado. Bom, e agora aqui anula tudo, portanto 0 vezes o que está aqui dentro de parênteses dá 0, aqui a derivada de 2 também dá 0, este menos com este menos dá mais, eu vou já escrever aqui um mais, não se escreve, e vou fazer a derivada do seno. A derivada do seno é a derivada do que está lá dentro, portanto de 2x vezes cosseno de 2x. E isto tudo a dividir por 2 menos seno de 2x, tudo ao quadrado. Bom, e agora, terminando, até vou só escrever aqui o resultado final, porque agora só falta derivar
derivar aqui o 2x, que dá 2, e portanto a derivada vai dar 2 cosseno de 2x, e já não há nada aqui mais a simplificar, a dividir por 2 menos seno de 2x, tudo ao quadrado. Tudo ao quadrado. Isto aqui é um 2. 2 aqui. Bom, e tenho então aqui a derivada. Vou agora fechar aqui isto, porque em princípio vou fazer mais cálculos e para não ficar aqui muita confusão, vou fechar aqui. Agora vou determinar então os zeros da derivada. E para isso vou resolver uma equação, neste caso é uma equação trigonométrica, que é, portanto, g' de x igual a 0, e ficamos com 2 cosseno de 2x a dividir por 2 menos seno de 2x tudo ao quadrado igual a 0. Ora, o que é que acontece quando temos uma fração igual a 0? O numerador é igual a 0 e o denominador tem que ser diferente de 0. Então temos 2 cosseno de 2x tem que ser igual a 0. E 2 menos seno de 2x, tudo ao quadrado, tem que ser diferente de 0. Se bem que isto aqui é uma condição universal, poderíamos já reparar nisso. Eu posso escrever de outra forma para ver melhor que é uma condição universal, mas reparem, se o seno é um valor entre menos 1 e 1, 2 menos esse valor, portanto, nunca pode dar 0. E isto portanto, é sempre diferente de 0. E como é sempre diferente de 0, para qualquer valor de x que aqui se coloque, isto é uma condição, então, universal. Bom, e agora tenho de resolver aqui esta equação. Eu vou começar por tirar este 2, passar para a operação inversa. Está a multiplicar, passa a dividir. 0 a dividir por 2 dá 0, portanto, ficamos só com cosseno de 2x igual a 0. E, bom, aqui reparem, 2 menos seno de 2x ao quadrado é diferente de 0, se e só se 2 menos seno de 2x é diferente de 0. Se não mexessem nisto, não haveria problema. Precisavam de olhar para aqui e ver logo que isto dá uma condição universal e, portanto, poderiam não mexer mais nela. Agora, o que é que vou fazer? Vou resolver aqui uma equação trigonométrica, cosseno de 2x igual a 0. E a leitura, eu vou mostrar até aqui a circunferência trigonométrica, porque acho que é útil para resolver equações. E no caso, neste exercício, vão ver que realmente é bastante útil terem uma noção aqui da circunferência trigonométrica. No caso, sabemos que tem raio 1, sabemos qual é o eixo onde se vêem os valores do seno e do cosseno. Neste caso, vou fazer até um pouco mais, para ficar um pouco mais claro. Estava aqui a fazer aqui o eixo dos senos, então, portanto, um bocadinho maior, seno, e o eixo dos cossenos aqui. Aqui é onde se vê os valores dos cossenos. Temos raio 1 na circunferência. A circunferência tem raio 1. Não ficou muito bem, mas pronto, agora já não vou alterar mais. E o que devemos analisar agora é o seguinte. Qual é a amplitude que pode estar aqui em 2x? Não é no x só. O que está dentro do cosseno é 2x. Então, que amplitude pode ser esta para que o cosseno dê 0? Bom, e o que é que nós observamos? Quando é que o cosseno dá 0? Reparem, o cosseno da amplitude de um ângulo cujo lado de extremidade seja este, por exemplo, como é que eu vejo o cosseno? Eu interseto com a circunferência trigonométrica e projeto essa interseção no eixo dos cossenos. E tenho aqui o valor do cosseno. Portanto, mas aqui não é 0 no cosseno. O cosseno é 0 aqui. Aqui será menos 1 e aqui será 1. Então, qual é a amplitude? Onde é que está o lado de extremidade do ângulo cuja amplitude dá um cosseno igual a 0. Bom, tem de ser, o lado de extremidade tem de estar aqui ou aqui, para o cosseno dar 0, porque reparem, aqui eu interseto com a circunferência, projeto no eixo dos cossenos e dá 0 realmente. Portanto, eu posso dar seguimento àquela equação da seguinte forma. Posso dizer o seguinte, o cosseno de 2x é igual a 0 se e só se aquele 2x for igual, portanto isto aqui é um 2x, que aqui está, se aquele 2x for igual a π sobre 2, estou a começar por esta, π sobre 2 mais kπ. Kπ porquê? Porque, portanto, as outras soluções andam de π em π. Portanto, se adicionar π vou ter esta, depois mais π obtenho esta, mais π, mais π, mais π. Então, se colocar aqui π sobre 2 mais kπ, estou a colocar todas as soluções. E 2 menos... Agora posso até fazer o seguinte, até para
Vou mostrar melhor que aqui temos uma condição universal. Seno de 2x diferente de 2. Bom, mas o seno é um valor entre menos 1 e 1. O seno de 2x será um valor entre menos 1 e 1. Então, de certeza que é diferente de menos 2. Portanto, temos realmente aqui uma condição universal. Aqui, k pertencente a z. E agora, o que tenho de fazer é apenas, portanto, este 2 que está aqui a multiplicar passa para a operação inversa, que é dividir. Então fica x igual a π sobre 4. Reparem como é que ficou ali π sobre 4, porque o 2 passa a dividir, ficou π sobre 2 a dividir por 2. Depois podem fazer aqui o produto dos meios pelos extremos e ficamos com π sobre 4. E o 2 tem que passar a dividir também para o kπ, ou seja, vai ficar kπ sobre 2. Kπ sobre 2. E temos uma condição universal. Eu agora vou escrever já só k pertencente a z. Portanto, k pertencente a z. E agora temos de encontrar as soluções. Nós já temos aqui a equação resolvida, mas temos aqui infinitas soluções, porque este k pertence a z. E nós queremos as soluções só neste intervalo. E aqui vou deixar uma dica importante, que é a seguinte. Vou, através aqui da circunferência trigonométrica, obter as soluções de forma quase imediata e depois vou dar outra sugestão para, no caso em que, se não for possível, visualizarem assim na circunferência, tem um processo analítico que conseguem sempre determinar as soluções. Com mais ou menos trabalho, conseguem sempre. Aliás, posso fazer até aqui de 3 maneiras. Então agora vamos fazer aqui uma à parte e reparem no seguinte. As soluções são dadas por π sobre 4 mais kπ sobre 2. Quer dizer que, começando no π sobre 4, e o π sobre 4 deve ser conhecido, portanto, é esta amplitude aqui, divido o π em 4 partes iguais, portanto, π a dividir por 4. Reparem que se eu dividir aqui em 4 partes iguais, esta é a primeira. Aqui temos um π sobre 4, 2π sobre 4, que dá π sobre 2, e aqui teremos o 3π sobre 4, que também pode ser visto como π menos π sobre 4. Bom, e o que nós temos aqui, a solução geral, é π sobre 4 mais kπ sobre 2. Ou seja, este k pertencente a z, portanto, as outras soluções vão andar de π sobre 2 em π sobre 2. Ou seja, de 90 graus em 90 graus. E daqui é fácil de vermos, então, imediatamente, que neste intervalo, portanto, de 0 a π, que é o intervalo que estamos a trabalhar, a primeira solução é esta, portanto, π sobre 4, e depois a outra solução, que é adicionando π, será esta. E não tenho mais nenhuma. Porquê? Porque se eu adicionar adicionar π sobre 2. Se adicionar π sobre 2, outra vez a esta, já vou obter fora do intervalo que quero. Então só tenho aqui duas soluções. Podia logo escrevê-las, chegar a elas. As soluções que me interessam no intervalo é x igual a π sobre 4 ou x igual a 3π sobre 4. Uma outra forma de chegarem a estas soluções é optarem pelo seguinte. Começam em k igual a 0, começam a dar valores para k igual a 0 e vão substituir aqui o k por 0 e fazem as contas. Então isto vai dar x igual a... Ora, se aqui o k for 0, fica π sobre 4. E depois verificam. Este π sobre 4 está neste intervalo de 0 a π? Está, sim senhor. Então é a solução. Depois vão incrementando o k de uma unidade para o sentido positivo e para o sentido negativo. Até o momento em que não vão ter valor neste intervalo. Por exemplo, para k igual a 1, fazíamos as contas e isto vai dar... Ora, k igual a 1, se colocar aqui 1, fica π sobre 4 mais π sobre 2, igual aqui denominadores... Fica 2π sobre 4, 3π sobre 4. E vou ver, o 3π sobre 4 está neste intervalo de 0 a π? Está, sim senhor, então é a solução. E continuava para k igual a 2. Para k igual a 2, ia fazer as contas, ia ver, ora 2, aqui dava 4π sobre 4, 5π sobre 4. X igual a 5π sobre 4. Está neste intervalo o 5π sobre 4? Não, reparem, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Está aqui. Então já não é solução. E já não vou ver mais soluções para valores positivos de k. Vou ver é para k igual a menos 1, porque podem existir soluções para o outro lado. Porque reparem, eu estou a partir aqui de uma solução que é para k igual a 0 e poderiam existir soluções andando no sentido contrário. Mas também não é o caso, também não vai existir, mas temos de o fazer, até fecharmos, digamos. Então, para k igual a menos 1, colocava aqui menos 1, ficava π sobre 4 menos π sobre 2, igualava denominadores,
ficava π menos 2π sobre 4 dava menos π sobre 4. X igual a menos π sobre 4. Não tem que dar sempre negativo, ok? Aqui deu e, portanto, não está neste intervalo? Não, então não é solução e já não faço mais. E então tinha aqui as duas soluções encontradas. Uma ou outra maneira ainda é a seguinte, ainda vou explorar aqui outra técnica, que é, eu quero que x pertença ao intervalo de 0 a π. Como eu tenho aqui x igual a π sobre 4, vou substituir aqui o x por π sobre 4 mais kπ sobre 2. E eu quero que isto esteja entre 0 e π. E agora faço aqui um conjunto de operações que me permitem deixar aqui o k. Vou fazer já tudo um pouco de cabeça, no entanto, poderiam fazer mais pausadamente, não é? Então eu tenho que subtrair em ambos os membros o menos π sobre 4, para tirar primeiro daqui este menos π sobre 4. Ficava aqui menos π sobre 4. Depois o 2 está aqui a dividir, iria multiplicar tudo por 2 para tirar este 2. Ficava menos 2π sobre 4, ou seja, menos π sobre 2. O π passava a dividir, menos π sobre 2 dá a dividir por π, ia dar menos 1/2. Menos 1/2. Aqui subtraía π sobre 4, ora π menos π sobre 4 dá 3π sobre 4, o 2 passa a multiplicar, fica 3π sobre 2, a dividir por π dá 3 sobre 2, ou seja, chegava à conclusão que o k está entre menos 1/2 e 3 sobre 2, mas o k é um número inteiro, e então quais são os números inteiros entre menos 1/2 e 3 sobre 2, ou seja, 1,5, é só o 0 e o 1, então por este processo eu estou a obter logo os k's que me dão solução, e só tinha que fazer estes dois, ia ver os inteiros que estão entre menos 1/2 e 3 sobre 2, que era o 0 e o 1, e já sabia que não existiam mais para além destes. Bom, agora o que é que tenho a fazer? Vou fazer então a tabela para visualizar então aqui o sinal da derivada e fazer a relação com, portanto, a monotonia e os extremos da função. Estas tabelas têm sempre este comportamento. Uma coisa que devemos ter em conta é qual é o domínio, portanto estamos de 0 a π, portanto eu vou colocar aqui uma coluna para o 0 e como em 0 está aberto, não vou colocar aqui nada, portanto termina aqui em π, e depois aqui devo colocar os zeros da derivada, que são 2 então, por ordem, portanto aqui o π sobre 4 e depois o 3π sobre 4. São 2, vou colocar aqui uma linha para a derivada e por baixo coloco uma linha para a função. Portanto, aqui não vou colocar nada porque o 0 não está no domínio. Aqui a derivada anula-se, aqui também. E agora vou ver entre 0 e π sobre 4. A derivada é positiva ou negativa? Então, vou substituir na derivada, que é dada por esta expressão, vou substituir por um valor entre 0 e π sobre 4. Pode ser, por exemplo, o π sobre 6. Substituindo aqui por π sobre 6, reparem, em baixo, como está ao quadrado, vai dar positivo. Porque está ao quadrado. Agora, se colocar aqui o π sobre 6, fica 2π sobre 6, que dá π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 dá 1/2. 1/2 vezes 2 dá 1, dá positivo. Então, ali coloco um mais. Entre π sobre 4 e 3π sobre 4, posso substituir por π sobre 2. Entre π sobre 4 e 3π sobre 4 está aqui o π sobre 2. E então, se colocar ali π sobre 2... 2 vezes π sobre 2 dá π, cosseno de π dá menos 1, vezes 2 dá menos 2. Em baixo está sempre positivo, portanto aqui vai dar negativo. E agora poderia substituir, por exemplo, por 5π sobre 6, que é um valor entre 3π sobre 4 e π, e irei verificar que dá positivo. Se substituir aqui por π, vai dar também positivo, e agora temos então aqui o sinal, a monotonia. Se a derivada é positiva, a função cresce, aqui decresce e aqui cresce. Bom, então o que é que temos? Temos aqui um máximo, que é o g de π sobre 4. G de π sobre 4 será um máximo. Reparem, cresce e decresce, portanto aqui é um máximo. Depois temos aqui um mínimo, que é o g de 3π sobre 4. Eu já vou determinar, porque também é pedido. E depois temos aqui um máximo também, g de π. Temos então dois máximos e um mínimo. Bom, mas eu primeiro vou responder aqui à monotonia, porque é pedida a monotonia e os extremos. Então, vou dizer assim, g é crescente em, ora, 0 a π sobre 4 e em 3π sobre 4, 3π sobre 4 a π.
G é decrescente em, e vou colocar de π sobre 4 a 3π sobre 4. 3π sobre 4. Bom, o que é que falta? Determinar os extremos relativos, máximos e mínimos. Então eu vou determinar estas imagens, G de π sobre 4 e por aí vai. Já agora só esclarecendo porque é que aqui G de π também é um máximo. Reparem, até tendo em conta aqui a função, se eu substituir, embora aqui esteja aberto em 0, existe a função propriamente dita, tem imagem para 0. Se eu colocar aqui 0, seno de 0 dá 0, 2 menos 0 dá 1 meio. Podemos ter aqui uma ideia do gráfico, só para ficarem com uma ideia mais visual de o que é que temos aqui em termos de máximos e mínimos. Temos então o seguinte, não era para fazer o gráfico e nem sei, vou só dar uma ideia do gráfico com o que estou aqui a observar. Mas o G de 0 dará então 1 meio, mas eu aqui neste estudo quero de 0 a π, portanto aqui está a bola aberta. Depois a função cresce, decresce e cresce. E aqui já é bola fechada, aqui em π. E reparem, temos então aqui um máximo, portanto em π sobre 4 temos um máximo, que é aquele valor ali que eu vou já determinar. Depois temos aqui um mínimo, que é em 3π sobre 4, que também já vou determinar. E depois temos aqui um máximo, porque para x igual a π. Porque, reparem, conseguimos perceber que este valor, a imagem de π, é o maior valor aqui nesta zona, digamos. Portanto, é um máximo relativo. E por isso, é isso que temos que determinar. Eu vou então fazer aqui G de π sobre 4. G de π sobre 4 é igual, vou substituir na função, portanto fica 1 sobre 2 menos seno de 2 vezes π sobre 4, que é igual a 1 sobre... Ora, 2π sobre 4 dá π sobre 2, simplificando o 2 com o 4, seno de π sobre 2 dá 1, 2, reparem, estou a olhar aqui para a circunferência a ver, o seno de π sobre 2 dá 1, 2 menos 1 dá 1, portanto... 1 sobre 1 irá dar, aqui fazer, já agora cabe aqui tudo, portanto 1 sobre 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1, 1 sobre 1 que dá 1, portanto eu fiz o π sobre 4, é máximo, depois G de 3π sobre 4, ora 3π sobre 4 é igual a 1 sobre 2 menos seno de 2 vezes 3π sobre 4, 3π sobre 4, que dá, ora, 2 vezes 3π sobre 4 dá 3π sobre 2, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, o seno dá menos 1. 2 menos menos 1 dá 2 mais 1, que é 3. Portanto, 1 terço é mínimo. Reparem aqui na abordagem gráfica. Temos aqui um mínimo em 1 terço. E agora temos outro máximo, que é o G de π. G de π, que é 1 sobre... Ora, 2 menos seno de 2π, que dará 1 sobre... Ora, seno de 2π dá 0, 2 menos 0 dá 2, 1 sobre 2. É máximo também. É máximo. E, portanto temos aqui dois máximos, que é o 1 e o 1 meio, e temos um mínimo, que é 1 terço. E fica assim dada a resposta a esta questão.